educação por parte dos aliciadores, violência física e violência sexual, estupros, espancamentos e dificuldade de negociação do valor sobre a prática sexual na relação com os clientes. Vivem violências cometidas pelos traficantes de drogas. A violência corporal atinge também as mulheres do comércio sexual pela alta exposição a doenças e problemas de saúde mental e reprodutiva. Infecção de DSTs, infecções por uso de algodão no útero para mascarar a menstruação, perda da flora vaginal, abortos mal praticados. Vivem também, são reflexos, muitas delas, da violência estrutural, que promove a exclusão social, violência institucional, exclusão da escola, vivem situações de fracasso escolar. Sofrem violência dos saberes e poderes dos profissionais e estudiosos impondo as suas verdades. Vivem a violência do dispositivo de controle sobre seus corpos, sexualidade e subjetivação, pois, no seu processo de subjetivação, infelizmente, há o estigma com alto valor simbólico negativo. Além de que vivem também as violências decorrentes na inserção na economia do crime, nas suas relações com o tráfico de drogas e a recorrente estimulação ao uso de álcool e drogas. Apesar então da exposição a essas diversas violências, temos que pensar onde está, como retomar, como florescer a potência desse sujeito. Pois, temos que questionar então se os nossos saberes as aprisionamos. Será que os nossos saberes não aprisionam a potência de vida presente nestes corpos expostos à violência? Acredito que os nossos saberes, então, também são violentos, às vezes mais violentos do que o discurso da lei e, quem sabe, da religião. Essa dificuldade, inclusive, do fator da questão do aprisionamento, do quanto que às vezes os estudiosos, eu me incluo muito aí, né, acabamos não vendo exatamente o que elas querem nos dizer. Quando eu fiz meu doutorado, eu me lembro que eu trabalhei com 8 adolescentes nessa condição, e duas delas, claramente nas entrevistas comigo, eu já vou passar um pouquinho então para o filme. Então, nessa época, eu fiz uma pesquisa etnográfica, eu convivi com essas meninas dos pontos de prostituição por 6 meses, acompanhei o trabalho de educadoras sociais no projeto que atendia essas moças, fiz entrevistas gravadas, colhi depoimentos com elas, fiz entrevistas, fiz várias observações de campo, convivia com elas. E 2 delas claramente me diziam nas entrevistas que eu colhi que elas entraram nesta situação por suas escolhas. 2 delas claramente diziam que quando quisessem sairiam da prostituição. Roberta tinha 11 anos quando começou a se prostituir, se prostituiu dos 11 aos 14. Saiu da prostituição quando engravidou do seu primeiro filho. E a Silvia, que já tinha 17, e me dizia claramente, Silvia me dizia assim, o que você acha da prostituição? Conta um pouquinho para mim. Abre aspas, eu perguntando, ela me diz, não, eu mesmo saio só por dinheiro, porque prazer, nada. Entendeu? Saio de camisinha, porque sem camisinha eu não vou com ninguém. Eu falando. Então já era. Você acha que é uma atividade que tem perigo? Como é que é isso? Porque é bom evitar, né? Negócio de pegar AIDS, doença, entendeu? Então a pessoa se cuidando não tem problema nenhum. Se quiser, eu saio. Eu entrei, então eu vou sair. Apesar dessa fala da Silvia e da Roberta, que poderiam me fazer a pensar na possibilidade de ter alguma possível, talvez, inclusive, algumas delas viveram inicialmente o abuso sexual no contexto familiar. A Roberta, inclusive, diz uma vez, ela falou isso para mim. Eu vivia, meu pai fazia o que queria comigo. Eu não ganhava nada com isso. Então eu falei, por que eu não vou fazer com outros homens? E ganhar com pouco com isso. Apesar de conteúdos de fala dessa natureza, no meu doutorado, em nenhum momento eu avento a possibilidade de elas terem tido nível de autonomia ou escolha. Já eu, aprisionada também por esse
subjetividades femininas, ainda que meninas, que eu também aprisionei meu olhar sobre elas. E hoje, então, a partir do meu reencontro com elas, 15 anos após, também isso me ajudou a repensar tudo que eu estou colocando aqui. Então, penso, como diz, aí eu convoco o Lopes, um autor, um pesquisador do Rio de Janeiro, que trabalhou com meninas na mesma condição que eu, 10 anos depois de mim, e ele, então, vai questionar se não seria o momento de nós, especialistas desse tema, nos desfazermos dos saberes pretensiosos e autoritários que nos faz ter o sonho messiânico. Não seria o momento de nos despirmos da arrogância que nos faz enxergar pena, sentimento indigno ao invés de potência? Não seria o momento de nos deslocarmos, portanto, deste olhar sobre o outro, marcado por um desrespeito ao desqualificá-lo? Ao hierarquizarmos pessoas, a pena segue uma lógica perversa de produção de subjetividades impotentes, acovardadas e deprimidas. Não deveríamos, então, nos desfazer do viés vitimizatório que embaça esses olhares e que só nos leva a ver a urgência de intervenções drásticas e definitivas e que contagia a visão dos envolvidos na prática, agenciando a formação de subjetividades frágeis e impossibilitadas? Não as levaríamos, então, a viver vidas ainda mais precárias do que já viveriam? Nós, profissionais, interventores poderosos, estaríamos agindo ao lado de frágeis adolescentes, entregues a impossibilidades intrínsecas, inviabilizando a construção de caminhos mais dignos? Além de desfazer a teia da vitimização, faz-se necessário a circulação de outros olhares sobre a prostituição. Pensar em novos olhares, deslocar a percepção da prostituição do binômio pena-vítima e da ingerência conservadora da lei, que reforçam em concepções sufocantes, previamente definidas e pouco criativas. Seria permitir incentivar a circulação das tensões, visando composições criativas sempre moventes. E aí um nó também, assim, uma questão que hoje eu vejo como muito clara, né, e das dificuldades de discutirmos todas essas questões, é a questão do desejo. Como controlar o desejo que está por trás também da própria prática sexual? As leis acabam regulando a prática, mas é impossível o controle e a regulamentação dos desejos. Portanto, a questão das resistências são possíveis, são necessárias? São necessárias, claro. Pensamos então resistência, como eu me esperei até na fala de alguns de vocês, a partir da banca que eu preciso voltar ali, juntar a ação coletiva entre aqueles que vivem em condições de precariedade, ainda que não comportem as mesmas características identitárias. Como se daria o poder de resistência nos corpos das mulheres e adolescentes que se prostituem? Vocês devem conhecer o exemplo da ONG da Vida, o papel fundamental da Gabriela Leite, né, que nos deixou há alguns anos, no ativismo, assumindo-se como puta, na criação da marca de roupas das PU, fazendo alusão a 2000 em São Paulo. Resistência como afirmação de potência, resistência como afirmar-se, ocupar o lugar de fala, não ser dito pelo outro, mas sim dizer-se a si mesmo, assumir a sua própria existência. Como então visibilizar vidas que tiveram existências apagadas, também como diz o Alexandre, que tiveram subjetividades estigmatizadas, né? Então, vou trazer um pouco a ideia do meu filme, do documentário. Vou tentar brevemente então situar e tem um pequeno trecho dele. Então, a ideia desse documentário surgiu em 2014, depois de ter feito um curso de cinema documentário em São Paulo, com o professor Eduardo Escorel, e ao final desse curso, em 2014, ele nos lançou um desafio para nós todos, alunos, elaborarmos um projeto de um documentário de longa-metragem. Tínhamos feito um de curta. Falei, ai meu Deus. Eu perdi o contato com essas meninas depois de 2 anos de trabalho com elas, em 2001, quando o projeto social que eu coordenava junto à prefeitura foi desfeito por mudanças de gestão. As meninas foram encaminhadas para projetos sociais nos bairros, mas o projeto que atendia nas suas especificidades deixou de existir. No mesma época, eu estava grávida do meu 3º filho e 4 adolescentes grávidas também de clientes. Nesse momento que nos
nos separamos, eu não tive mais notícias dessas meninas por muitos anos. Embora eu tive que me afastar um pouco, porque até tive que ter meu filho, licença maternidade, essas coisas de sexualidade feminina também, e nós tivemos a vida separada. Mas sempre me vi um pouco, como é que elas estariam, o que tinha acontecido com as suas vidas, enfim. E aí essas atribulações de como mãe, como profissional e tal, me afastou completamente dessas meninas. Então, em 2014 eu fiz um projeto de documentário que seria a minha busca e reencontro dessas mulheres hoje. Quando eu fiz esse projeto, o meu professor lá, do Rádio Corel, perguntou assim para mim: Renata, você tem alguma chance de você reencontrá-las? No fundo, eu achava que não, isso é muito difícil. Mas eu falei para ele: sim, tenho certeza, ou então faça. Então, em 2015, eu fiz o primeiro teaser desse filme. Vou mostrar para vocês. Depois a gente mandou esse projeto do filme para alguns organismos de financiamento de cinema. Nós conseguimos uma verba do Ibermídia. Depois eu consegui a FAPESP, que financiou toda a parte inicial da pré-produção e pesquisa desse filme, que eu vou mostrar para vocês uma parte dele. Conseguimos ir a Barcelona, levar esse filme como projeto, DOC São Paulo. E nesse percurso todo de contato com roteiristas, com produtores, é a primeira vez, a gente saiu do lugar de pesquisador, assumiu o lugar de documentarista, não é uma tarefa muito fácil. E esses deslocamentos me fizeram até rever muitos desses pontos que eu trago aqui. E aí, depois de 9 meses de busca, eu reencontrei todas elas. Então, destas 8 mulheres, então, reencontrei com todas elas, todas aceitaram fazer parte do documentário, e a próprio documentário passou por uma transição. Inicialmente, a ideia seria, no filme, eu contar a história da minha busca e o reencontro com elas. Ao longo do meu contato com elas, ao longo de voltar aos estudos sobre isso e ampliar um pouco a minha perspectiva e o meu olhar, o documentário também se transformou. Então, hoje, o que eu vou mostrar para vocês faz parte de um momento desse filme em 2016, 2015 e 2016. Hoje, o filme assumiu nova característica. Nós conseguimos também uma verba do BNDES, uma seleção que fizemos de edital para documentários. E aí hoje o filme tem um outro olhar. Então não vai ser mais eu, Renata, diretora, pesquisadora, especialista, conduzindo a história. Hoje é o ouvir delas falarem as suas histórias. A ideia, o filme não tem pretensão de nada. A única pretensão, porque é aquela questão, você não controla o espectador como ele vai chegar. Mas seria o momento, talvez, de dar essa voz, para que elas pudessem dizer de si mesmas, sem a minha tutela, sem a minha interferência, sem o meu saber de especialista. Eu não sei como está o tempo, eu não sei se eu mostro o teaser, eu acho que eu não vou mostrar o teaser, porque eu tive. E a gente fez o primeiro corte dele, que o Divino até assistiu. A FAPESP, como me financiou uma parte, eu tenho um corte de 1h30, ficou até bonito, o pessoal gostou muito, mas com essa primeira perspectiva da minha busca. É interessante porque traz uma emoção, porque eu fiquei 15 anos sem vê-las, e o primeiro reencontro meu com elas foi gravado. Então, assim, é uma coisa que a gente, foi muito emocionante. Mas então hoje o filme agora tem um caráter mais assim, não é a busca mais, são elas contando suas histórias, finalmente. Então eu vou mostrar um teaser que a gente fez para concorrer a um evento nos Estados Unidos, no Hot Dogs. Então ele tem legenda em inglês, mas em português vocês vão entender, tá? A nossa previsão é que ele fique pronto no ano que vem. Outro estudo de show. É isso aqui, tá? Tem som aqui?
estava naquela turma, né? Gostava também tudo sujo. Mano, Tabachete. Outras mulheres também da Católica Preto, ficaram na rua. Que postura era a filha dela, não é verdade? Aí você pensa, não tem cabeça, mas não é mais velha. Você acha que não tem cabeça? Mas não, não tudo meu lado. Não consigo ouvir mais, né? E aí fazia anos que ninguém via isso aqui. Ó. Esses são os portuários, tá vendo? A Maria, a Carla, a Patrícia, a Gessiane que está aí. Essa foto talvez seja a única em série dele. Aqui, ó. Você também, uma mulher linda. Cresceu, tá linda. Que graça, muito linda. Eu também. Obrigada, viu? Obrigada a você. Reconhecendo a calça. Você ganha dinheiro, né? Eu tô ajudando aqui o lado do menino que não tem amor na rua, não é discriminada pessoas. Obrigada. Muito bem. Sem mais demoras, passando a palavra ao professor Luiz Antônio. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aqui o convite do professor Pedro para participar deste evento e desta mesa. Também parabenizá-lo por esses 3 dias. Conseguiu congregar aqui pessoas bem interessantes, com apresentações muito importantes. Uma pena não ter podido participar das mesas e das atividades anteriores. Espero que tenham sido tão boas e interessantes e emocionantes e desafiadoras como foi apresentada aqui pela professora Renata. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento e poder ter ouvido as suas considerações e conhecer um pouquinho do seu importante trabalho, né? É surpreendente, eu não esperava, fiquei surpreso, não esperava. Esperava uma fala mais redondinha como a que eu vou fazer aqui, então lamento, desculpe, né? Minha apresentação não será tão interessante nem tão iconoclástica. Eu vou tentar aqui apresentar basicamente o resultado de um trabalho, né, que na verdade está em progresso, está em andamento. Este trabalho eu estou realizando juntamente com 2 colegas, o professor
fluminense, Carlos Henrique Aguiar Serra, e um colega nosso aqui, né, que foi doutorando aqui, foi doutor orientado pelo Pedro, o Rafael Vazelli Valério, que eu acho que não está aqui presente, infelizmente. Então é um trabalho em andamento. Eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu vou ler para tentar ficar dentro do nosso tempo. Então é uma apresentação de uma tentativa de fazer, no primeiro momento, uma reflexão sobre o meu tema de pesquisa e depois tentar encaminhar uma leitura, uma análise, uma crítica a partir de alguma pesquisa empírica que eu estou realizando de algum tempo. Eu coloquei o título de Questões Teóricas Suscitadas por Agamben e Foucault para pensar o que resta do Estado de Direito no Brasil. Então, me desculpem, mas eu vou lendo aqui devagarinho com vocês. Se der tempo, leio tudo. Se não der, a gente conversa depois, se vocês acharem interessante. Então, vou começar. O propósito da apresentação é buscar as convergências e divergências entre as obras de Giorgio Agamben e Michel Foucault. Interessa aqui refletir a respeito do pensamento político de Giorgio Agamben no que concerne mais especificamente as suas formulações teóricas sobre a noção de estado de exceção em sua conexão com as formulações de Foucault sobre biopolítica. O interesse não é apenas teórico, pois o que está no centro dessa reflexão é a situação atual da democracia no Brasil na perspectiva das ameaças a ela endereçadas. Mais especificamente, coloca-se o problema da recente experiência de intervenção militar na segurança pública no Rio de Janeiro, com suas medidas de exceção, baseadas na ocupação de território, na militarização do campo social, no controle de acesso de populações e, evidentemente, na impunidade diante das violações de direitos humanos, sobretudo mortes de jovens periféricos. Uma primeira distinção significativa existente entre Agamben e Foucault diz respeito aos procedimentos metodológicos. Em Foucault, observa-se a opção do autor por uma genealogia do poder que é, ao mesmo tempo, um procedimento histórico e crítico. Histórico porque o autor conserva uma história que é, ao mesmo tempo, efetiva e documental, e crítico porque a sua estratégia de reflexão trata-se de uma tentativa de uma história do presente, né? Em que a perspectiva que alimenta é tentar, né, pensar os sujeitos que se desassujeitam. Giorgio Agamben procede uma hermenêutica política dos conceitos que ele analisa, mas ainda a proposta dele consiste também numa explicitação entre os dispositivos de poder e as tentativas, né, ou as potências dos viventes de se libertarem destes mesmos dispositivos. A biopolítica em Foucault corresponde à modalidade de poder que incide sobre coletividades vivas dentro do princípio do poder que faz viver e deixa morrer. Em Agamben, a política aparece como sendo sempre biopolítica, pois a política é constituída pelo procedimento político do estado de exceção em que a vida nua é tematizada. Em Homo Sacer, Agamben reconhece a importância das discussões do Michel Foucault sobre política. Agamben, ao mesmo tempo em que reconhece, faz reparos e se apropria de forma mais ou menos livre das formulações de Foucault sobre biopolítica. Agamben afirma que talvez Foucault, citando, jamais tenha deslocado a sua investigação para as áreas por excelência da biopolítica moderna, o campo de concentração e a estrutura dos grandes estados totalitários, termina a citação. O autor ainda sustenta que, citando, sua pesquisa concerne precisamente este outro ponto de intersecção entre o modelo jurídico institucional e o modelo biopolítico de poder, fecha a citação. Para Agamben, o diálogo mais profícuo deveria ter sido entre Foucault e Hannah Arendt, já que as duas análises não podem ser separadas e que a implicação da vida nua na esfera da política constitui o núcleo originário, ainda que encoberto, do poder soberano. Agamben é ainda mais contundente no postulado de que a dupla categorial fundamental da política ocidental não é aquela do amigo e do inimigo, mas vida nua e existência política, zoe e bios, exclusão e inclusão.
Desta forma, segundo o autor, a política existe porque o homem é o vivente que, na linguagem, separa e opõe a si a própria vida nua e, ao mesmo tempo, se mantém em relação com ela numa exclusão inclusiva. A divergência de Agamben em relação a Foucault fica mais evidenciada na medida em que podemos perceber que a vida nua é a protagonista, porque se trata de uma vida matável e insacrificável do Homo sacer. Nós sabemos, né, que o Foucault não vai nessa direção, né, ele tem vários trabalhos, sobretudo nos anormais, né, em que ele explora a questão, né, histórica, concreta, dos processos a partir dos quais os monstros antigos são transformados em anormais e explora a questão dos infames sem glória, dos loucos e dos criminosos. Então, sob a ótica do filósofo italiano, Agamben, há uma implicação necessária e imperativa no âmbito do Estado contemporâneo entre biopolítica e o poder soberano e o estado de exceção. Tendo em vista esta discussão, a noção de estado de exceção no pensamento de Agamben ocupa uma posição central. Para Agamben, o estado de exceção apresenta-se como forma legal daquilo que não pode ter forma legal. E mais, apresenta-se como um patamar de indeterminação entre democracia e absolutismo. Um aspecto muito relevante da definição do estado de exceção, conforme sublinha Agamben, reside no fato de que o filósofo italiano concebe enquanto um vazio de direito, porque é um espaço anômico onde o que está em jogo é uma força de lei sem lei. O conceito, então, de estado de exceção substitui o par amigo e inimigo, como já foi dito, né? E esse par inimigo e amigo foi proposto por Schmitt e o Agamben substitui, então, por Zoe e Bius. Em outros termos, a indeterminação mesma do que é constitutiva do poder soberano, como exceção e também como espaço deixado vazio pela lei. É, de fato, uma exceção permanente, porque mesmo o direito não é capaz de preenchê-la, na medida em que a lei, para ser aplicada, é ao mesmo tempo desaplicada. A substituição, se admitirmos a hipótese da biopolítica, inclui e exclui o para mim amigo e inimigo, sendo assim, há no interior da biopolítica um dispositivo guerreiro que se renova de maneira permanente. Decisivo para ele, portanto, é que, conjuntamente ao processo moderno pelo qual a exceção torna-se regra, o espaço da vida nua, originalmente à margem do ordenamento jurídico, coincida com o espaço político, de modo que Zoe e Bius, direito e fato, inclusão e exclusão, entrem numa zona de indistinção, podendo ser tomados uns pelos outros. Michel Foucault, no famoso capítulo 5º, né, da Vontade de Saber, o primeiro volume da História da Sexualidade, intitulado Direito de Morte e Poder sobre a Vida, aponta para o papel da biopolítica como mecanismo de gestão das vidas. Trata-se de um poder que investe sobre o ser humano como um ser vivo, como população, de onde se pode extrair um determinado quanto de ação ótima, tendendo para uma normalização do corpo social através de um mecanismo de punição, por exemplo, ou de vigilância. As principais mudanças na noção da biopolítica em Agamben dizem respeito, portanto, ao sentido da vida, ou melhor, ao processo de submissão da vida nua ao quadro mais amplo dos dispositivos do poder soberano por meio do paradigma do campo de concentração. Trata-se, portanto, de uma expansão da biopolítica para as estratégias, de um lado, de matabilidade daquelas vidas que não merecem ser vividas, e de outro, a disponibilidade dos corpos, vivos ou mortos, aos ensaios do poder, quer pela psiquiatria, medicina ou economia. O que está em jogo, portanto, é o valor próprio da vida e as qualidades específicas atribuídas ao ser humano, incluindo a definição mesma do humano na modernidade, de seu caráter ao mesmo tempo sagrado e ao mesmo tempo insacrificável. O sentido do sagrado deve ser esclarecido segundo a metodologia da superação das